Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi. Nesse vídeo, eu trago para você alguns conceitos de contabilidade de custo e contabilidade gerencial, tá bom? Então, eu espero que essa série de vídeos, né, que eu vou estar postando durante esse mês, te ajude a entender conceitos, né, e principalmente em como utilizar o resultado dessas contas que nós vamos fazer aqui para tomada de decisão, para a criação de planos de ação, ok? Então eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscrever, acione o sininho, tá? Já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos ajudar o maior número de pessoas possível, tá? E eu conto com a sua ajuda, ok? Eu dedico esse vídeo especialmente para um amigo meu, um mestre, tá? Não tive aula com ele, mas eu aprendi muito com ele. Foi meu colega de faculdade, professor Eliel Barros. Então, um grande abraço, professor, né? O senhor é um grande amigo. E esse vídeo é dedicado ao senhor. Então, vamos lá para a aula. A empresa Surpresa, monoprodutora, quer dizer, ela produz um único produto, vendeu 25 mil unidades e obteve o seguinte resultado. Então, vendendo 25 mil unidades, ela teve aqui um faturamento de 625, total de custos variáveis de 375 mil e um total de custos fixos de 150. Tá? O que ele pede aqui? Primeiro, calcule o ponto de equilíbrio. Depois, calcule a margem de contribuição em porcentagem. Ele não quer saber em valor quanto cada produto vendido contribui, ele quer saber percentualmente. 3. Resultado da operação se fossem vendidas 30 mil unidades. E ele quer que a gente prove. Tá? E 4. Para obter 120 mil de lucro, quantas unidades eu tenho que vender? Né? Qual a receita que eu tenho que ter? Quanto eu preciso faturar? Então, veja, informações para tomada de decisão. O que efetivamente aconteceu, tá? Tá aqui, ó. Isso é o que já aconteceu. Beleza? Veja, acontecimentos. Eu vou usar esses acontecimentos para projetar futuro, definir metas, traçar planos de ações. E aqui, algumas questões é exatamente isso. Veja, ó, e se a gente tivesse vendido 30 mil? Como que seria o nosso resultado? Porque com 25 mil eu já sei. Tá? Depois, poxa, para a gente ter um lucro, sobrar 120 mil, o que eu preciso fazer? Quanto eu preciso vender? Então, veja se não são informações prevendo o futuro, tomada de decisões. 100%, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos dar uma interpretada aqui. Ó. Ponto de equilíbrio. Para calcular ponto de equilíbrio, primeiro eu preciso saber a margem de contribuição. Legal? Margem de contribuição é o preço de vendas menos os gastos variáveis. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá. Pô, Rogério, mas a margem de contribuição ela é unitária, não é verdade? É verdade. A gente quer saber quanto cada produto vendido traz de dinheiro para contribuir no pagamento aí ou na cobertura dos gastos fixos. Então veja, aqui a gente não tem nada unitário, a gente tem o total, tá? Mas é muito simples resolver isso. Por quê? Porque é só você dividir isso por 25 mil unidades, você sabe quanto você vende cada produto. E a mesma coisa com os custos variáveis. Se você dividir isso por 25 mil, a gente chega no custo variável unitário. O fixo, não preciso dividir por 25 mil, por quê? Porque tem aquela história, né? Independe de eu vender 25, 30, é 150 mil. Legal? Então vamos ver aí vendas. Por quanto nós vendemos cada produto? Ó? 625 mil dividido por 25 mil. Nós vendemos por 25 reais. Ó. Esse é meu preço de vendas. E os custos variáveis? 375 dividido por 25 mil.
R$ 15. Pronto. Eu tendo aqui o preço de venda e os custos variáveis, eu mato o meu margem de contribuição. Preço de venda, 25 menos 15 de gastos variáveis. Então, minha margem de contribuição ela é de R$ 10. Isso significa que cada produto que eu vendo contribui com R$ 10 para a gente cobrir todos os gastos fixos. Legal? Agora dá para a gente calcular o nosso ponto de equilíbrio, que são os gastos fixos sobre a margem de contribuição. Legal? Então, veja, gastos fixos, 150 mil. Bota lá, 150 mil, dividido por R$ 10, que é a nossa margem de contribuição. Então, qual será o nosso ponto de equilíbrio? 150 mil, 10 divide, 15 mil peças. 15 mil produtos. Maravilha? Então, se eu vender 15 mil produtos, eu tenho lucro zero. Ponto de equilíbrio. Ou break-even, tá? Mesma coisa. Maravilha? Maravilha. Ele quer saber qual é a margem de contribuição em porcentagem. Aqui foi o item 1, tá? Vamos calcular o 2 aqui, ó. Qual é a minha margem em porcentagem da receita? Então, veja, minha margem de contribuição em percentual será a margem dividido pelo preço de venda. Então, veja, minha margem é de 10 e o meu preço de venda, desculpa, margem dividido pelo preço de venda vezes 100, né? Por que 100? 100%, que ele quer em porcentagem. Então, veja, R$ 10 dividido pelo preço de venda, que é 25. Tudo isso vezes 100. Então, minha margem de contribuição em percentual será 10 dividido por 25 dá 0,40. Então, isso aqui dá 0,40 vezes 100. A minha margem de contribuição em porcentagem, ó, é de 40%. Tá? Então, para cada produto que eu vendo, eu sei que eu tenho 40% daquele preço de venda de margem. Tá? É só você pegar 40% de 25, você tem a margem de 10. Beleza? Então, isso é muito bom, por exemplo, para o vendedor, né? Ele saber em porcentagem, quantos por cento eu tenho de margem. Porque se o cliente pedir um desconto para ele, ele tem uma referência. Poxa, se eu der desconto para o meu cliente, esse desconto vai estar comendo margem. Até quanto eu posso dar de desconto? Até quanto eu posso sacrificar dessa margem? Né? Porque se eu sacrifico margem, eu vou ter que vender mais, senão eu não cubro os gastos fixos. Percebe? Olha como está tudo linkado. Né? É diferente de você definir meta de venda aleatório. Ah, vende lá 100. Ah, vende 1.000. Né? O cara vende as 1.000. Você fala, próximo mês é 1.200. E não explica para o vendedor porque aumentou 200. Quando você tem número, o teu comercial ele sabe por que a meta é tanto. Né? Ele sabe qual é a lição de casa dele. Ele sabe qual é a missão dele. Tá certo? Senão o vendedor começa a administrar a venda. Né? Ah, vou vender tanto, deixar um pouquinho para o mês que vem, né? Não vão me mandar embora mesmo. Enfim, então não é dessa forma. Né? Calcule, chame tua equipe comercial e mostre isso. Tá? Então, o 2 está feito. Ó. 3. Resultado da operação se fossem vendidas 30 mil unidades. Então, vamos lá, fazer o 3 aqui. Ó. Vou fazer um DRE gerencial usando o quê? 30 mil. Igualzinho nós fizemos o anterior, né? Onde lá estava 100 mil. Tá? O exercício 1, né? Vamos chamar assim. Então tá aqui, ó. Mesma linha de raciocínio. Minha receita.
de vendas. Se eu vendo cada produto por R$25, R$25 vezes 30 mil, meu faturamento vai ser de 750 mil. Legal? Se eu deduzir os custos variáveis, que são de R$15 por peça, como eu estou vendendo 30 mil, 450 mil. Eu chego numa margem de contribuição de 300 mil. Legal? Provinha dos 9, ó. Se aqui nós calculamos a margem de contribuição unitária, que é de 10, se você multiplicar isso por 30 mil, vê quanto que você vai chegar aí. Os 300 mil. Eu sempre faço essa prova dos 9, porque aí eu garanto que até aqui está certo. E aí eu deduzo os fixos, custo fixo, que no nosso exemplo aí, ó, de 150 mil. Então, se nós vendermos 30 mil peças, a nossa margem líquida, ela será de 150 mil positivo. A nossa empresa terá um lucro aí de 150 mil. Maravilha? Maravilha. Aí o cara, ele fala o quê? Ó, na 4. Para a gente ter 120 mil de lucro, quanto eu preciso vender? Não é verdade? Então, veja só. O lucro, a grosso modo, ele pertence aos sócios, né? O lucro, na verdade, é a remuneração do capital que o sócio investiu, também conhecido como um custo de oportunidade, expectativa de retorno, enfim, tá? Quando a gente lida com lucro, custo de oportunidade, expectativa de retorno, a gente vai calcular o quê? É um ponto de equilíbrio chamado ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, ele tem como missão cobrir, sim, todos os gastos fixos, do mesmo jeito que esse ponto de equilíbrio contábil que nós fizemos no item 1, tá? E além de cobrir os gastos fixos, ele tem que remunerar o sócio. Então, ele tem que trazer esses 120 mil, que é essa expectativa de lucro. Maravilha? Então, o 4 aqui, ó, nós vamos resolver o ponto de equilíbrio econômico. Qual a formulinha do ponto de equilíbrio econômico? São todos os nossos gastos fixos, mais o custo de oportunidade ou lucro, dividido pela margem de contribuição. Legal? Ponto de equilíbrio econômico, igual gastos fixos, os 150 mil, mais o lucro esperado, 120 mil. Então, veja que aqui eu vou ter que cobrir os 150 e os 120. E quem vai ter que cobrir isso? A minha margem. E qual é a minha margem de contribuição? R$10. É a mesma, a gente já calculou ela aqui, acabou. Ponto de equilíbrio econômico. 270 mil, 150 mais 120, dividido por 10. Ó, 27 mil peças. Legal? Então, eu preciso vender 27 mil para a gente ter um lucro de 120. Veja o item 3. Nós fizemos um DRE usando 30 mil. 30 mil é mais do que 27 mil. Veja o lucro de 30 mil, 150. Aqui a gente já vê que faz sentido aquilo, né? Se eu preciso chegar num lucro de 120 e não 150, eu vou ter que vender menos do que 30 mil. Tá certo? Quer fazer a prova? Monta um DRE aqui embaixo, ó, baseado em 27 mil unidades. Então, vamos lá. Receita de vendas. 27 mil vezes R$25. R$25 é o preço de venda. Eu chego num faturamento de 675. Aqui embaixo é só a provinha dos 9, tá?
Tiro os custos variáveis. Custo variável é de R$15 por peça. Se nós estamos falando de 27 mil peças, 405 mil de custos variáveis. Qual a minha margem de contribuição? 675 menos 405, 270 mil. Legal? Provinha dos 9, ó. Pego minha margem unitária, que é de 10, multiplico por 27 mil unidades. Eu chego em 270 mil. Mais uma vez, estou fazendo a checagem aqui da metade do meu DRE. E aí eu deduzo quem? Os fixos. Continuam os mesmos 150. Olha só. 270 mil menos 150, olha qual é a minha margem líquida. Positiva em 120 mil, que é o meu lucro. Tá certo? Que é exatamente o que ele pediu ali. Então, veja só, né? Quantas variáveis a gente pode usar ou calcular usando essas ferramentas. Margem, ponto de equilíbrio, né? Definição de cenários. O mês que vem é um mês fraco, vende pouco, por conta da sazonalidade, por exemplo. Pô, mas mesmo sendo um mês sazonal, sei lá, mês de férias, o nosso produto às vezes está atrelado com essa questão de férias, né, no sentido negativo, né? Então, por exemplo, eu sou dono de um salão de beleza. Então, eu sei que em janeiro, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui em dezembro, então em janeiro o pessoal sai de férias, né? Então, quer dizer, poucos vão pensar em ir no salão. O cara está na praia, está no campo, enfim, viajou para a Europa. Então, o salão ele diminui o fluxo. Tá bom, mesmo sabendo que janeiro é ruim, eu gostaria de ter um lucro de tantos R$1.000. Quantos procedimentos eu preciso vender? E aí você orienta o teu cliente a isso. Ó, vocês precisam vender, sei lá, 1.000 cortes, tá? Ou 500 cortes, 300, sei lá, luzes, 200, sei lá, manicure. Enfim, aí você vai calculando por produto, por serviço, tá? Então veja quanto, né, de informação a gente pode extrair dessas contas que são simples, tá? Você antecipa, você se planeja, tá? E isso é muito importante. Precisa fazer planejamento para 5 anos? Não, cara. Vai para um ano. Começa com um mês, próximo mês. Hoje você sabe o que você vai fazer no mês seguinte. Pô, já vai te ajudar muito. Feito? Espero que essa aula tenha te ajudado, né, com os conceitos, com os cálculos, com as fórmulas, mas principalmente com os insights que você recebeu aqui durante essa gravação, tá bom? Deixe seus comentários, se inscreva, deixe o like, compartilhe e eu te encontro no próximo vídeo. Sucesso sempre, um grande abraço, valeu!